Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Tudo o que é sagrado, a Igreja cobre com um véu. O uso do véu na Santa Missa, também chamado de mantilha, vem desde o início do cristianismo no Oriente. Além de ser um preceito bíblico, se preservou na Igreja de Cristo por milênios. E ainda é seguido por grupos tradicionais e conservadores, pela Igreja Católica Romana e pelas demais igrejas do Oriente. Antigamente, o uso do véu era obrigatório em toda a Santa Missa. Após o Concílio Vaticano II, retirou-se a obrigatoriedade do uso do véu. Depois do referido concílio, o Código de Direito Canônico Reformado afirma que a moça ou senhora pode ou não usar o véu na Santa Missa. Ou seja, não foi retirado o costume, mas as moças e senhoras que assim desejarem podem ainda fazer uso deste belo costume. Muitos pensam que o véu foi abolido, mas como mostramos agora, isto não é verdade. Ainda existem piedosas mulheres que usam em toda parte do mundo. O uso do véu na Santa Missa, além de ser um belo costume e extremamente importante para manter a modéstia dentro da igreja e o devido respeito à presença do Senhor. Todas as mulheres deveriam usar ainda em toda a Santa Missa e também na hora da confissão. O uso do véu na igreja também tem referência bíblica. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta falta ao respeito ao seu Senhor. E toda mulher que ora ou profetiza, não tendo coberta a cabeça, falta ao respeito ao seu Senhor, porque é como se estivesse rapada. Se uma mulher não se cobre com o véu, então corte o cabelo. Ora, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou a cabeça raspada, então que se cubra com um véu. Quanto ao homem, não deve cobrir sua cabeça, porque é a imagem e esplendor de Deus. A mulher é o reflexo do homem. Com efeito, o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado para a mulher, mas sim a mulher para o homem. Por isso a mulher deve trazer o sinal da submissão sobre sua cabeça, por causa dos anjos. Contudo, aos olhos do Senhor, nem o homem existe sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Pois a mulher foi tirada do homem, porém o homem nasce da mulher, e ambos vêm de Deus. Julgai vós mesmos. É decente que uma mulher reze a Deus sem estar coberta com véu? 1 Coríntios 11, 4, 13. Como sabemos, nenhuma mulher precisa de autorização de sacerdotes para fazer uso do véu. O sacerdote que proíbe ou não permite o uso está em desacordo com os ensinamentos da Igreja e tradição católica. Portanto, qualquer mulher é livre para optar pelo uso do véu na Santa Missa. Há quem diga que o uso do véu na missa é uma atitude machista, nada mais falso e errado. Ele ajuda a mulher a se manter mais centrada, sem distrações, e a assistir à Santa Missa com maior devoção. O objetivo do véu é para que a mulher não seja o centro, mas sim apenas o Senhor, aquele que tudo pode e nem o universo inteiro pode conter. São Padre Pio de Pietrelcina é um santo recente, e na porta da sua igreja ele proibia às mulheres de entrarem mal vestidas e sem o uso do véu. Veja o cartaz fixado na porta de sua paróquia. A igreja é a casa de Deus. É proibido para os homens entrar com os braços nus ou usando shorts. É proibido para as mulheres entrarem usando calças, sem um véu sobre sua cabeça, com roupas curtas, decotes baixos, roupas sem mangas ou vestidos imodestos. Hoje em dia já não existe obrigação canônica para o uso do véu. O que existe é uma longa tradição que insere a mulher no espírito de ritualidade e adoração, fazendo com que diante de Deus ela esconda a própria beleza,
a própria glória, para dar glória somente e unicamente à beleza de Deus. Esta foi sempre a disciplina da Igreja, atestada ao longo de 2000 anos. A última vez que a Igreja se manifestou a esse respeito foi em 1917, no Código de Direito Canônico, conhecido como o Pio Beneditino. O cânon 1262 dizia: os varões na igreja ou fora da igreja, enquanto assistem os sagrados ritos, estejam com a cabeça descoberta, a não ser que os legítimos costumes dos povos ou as circunstâncias peçam diversamente. As mulheres, por sua vez, estejam com a cabeça coberta e vestidas modestamente, especialmente quando se aproximam da mesa do Senhor. O uso do véu para as mulheres sempre foi uma obrigação unânime ao longo dos séculos. Escritos dos santos padres já dão notícia dessa disciplina e a própria Sagrada Escritura. Essa tradição continuou ao longo de toda a Idade Média. Não há uma regra sobre a cor, mas costuma-se usar branco para as moças e preto para as senhoras casadas, viúvas ou definitivamente solteiras. Os véus coloridos não são proibidos, mas se deve usar de bom senso e evitar cores berrantes que chamem a atenção e distraiam os fiéis durante a missa. O uso do véu é aconselhado, além das celebrações dos sacramentos, na visita ao sacrário e em qualquer ato de piedade realizados dentro da igreja. No rito romano tridentino, tal uso ainda é obrigatório. Com a permissão dada por Bento XVI da celebração da Missa Tridentina de 2007, foi muito difundida a questão do uso do véu para as mulheres. Recentemente, nasceu a ideia de que o uso do véu estaria ligado à cultura do local e que poderia ser deixado de lado, já que não está enraizado na natureza humana, mas seria tão somente uma circunstância cultural descartável. Seja como for, atualmente não existe a obrigação canônica do uso do véu. O Código de Direito Canônico reformado por João Paulo II não traz o cânon mencionado. Portanto, caiu a obrigação ao uso do véu, mas nunca foi proibido seu uso. A raiz teológica do uso piedoso do véu está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 2 a 16. São Paulo fala claramente sobre a obrigação do véu e o que se nota no restante do texto é que, em toda a sua argumentação, São Paulo sempre relaciona a cobertura da cabeça da mulher com a glória. A própria natureza não vos ensina que para o homem é vergonhoso deixar o cabelo crescer, ao passo que para a mulher é honroso ter os cabelos compridos? 14:15. Nesse trecho, São Paulo demonstra que não se trata apenas de algo cultural, mas de algo natural. É próprio do feminino a elegância, a busca da expressão da beleza interior pelo cuidado e zelo com a aparência exterior. Da mesma forma, é tipicamente feminino o cuidado com os cabelos. Diante disso, a mulher cobrir sua cabeça no momento é dar glória a Deus e esconder sua própria glória, reverenciando aquele que merece toda a glória. Usar o véu em atenção aos anjos, como diz São Paulo, significa que ela está participando de um culto de adoração a Deus juntamente com os anjos. Todas as criaturas, homens, mulheres e anjos, se prostram diante de Deus para adorá-lo. E nesse momento, todas elas devem esconder sua glória e dar glória a Deus. Cobrindo a cabeça, a mulher realiza isso de forma visível e ritual. A palavra de Deus deixa claro: não sejais motivo de queda para seu irmão. Estamos na casa de Deus. Deve-se observar o decoro. Quando uma mulher cobre sua cabeça na Igreja Católica, simboliza sua dignidade e humildade diante de Deus.
A mulher que cobre sua cabeça na presença do Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento está lembrando para si mesma que diante de Deus se deve ser humilde. O véu, simbolicamente, motiva a mulher a inclinar a cabeça em oração, a abaixar o olhar diante da grande e misteriosa beleza e poder de Deus no Santíssimo Sacramento. Pela inclinação da cabeça e pelo abaixar dos olhos, ela está mais apta a adorar a Deus na capela interior do seu coração, sua alma. O véu que a mulher usa lhe confere um belo senso de dignidade. Quando ela o usa, se identifica com a maior criação de Deus, a bem-aventurada e imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus. Toda mulher deve refletir sobre este tema. E os padres, pastores de almas e catequista maior da paróquia devem alimentar a prática desta devoção milenar do uso do véu às moças e senhoras. Se a pessoa sente o desejo de usar o véu, que seja corajosa e use. A Igreja lhe permite, e assim agrada a Deus, não aos homens, ainda que sozinha. Em muitos casos semelhantes, o que se viu foi que outras mulheres se interessaram por esta piedade e após passaram a praticá-la. De qualquer forma, o uso do véu é uma disciplina que ao longo do tempo santificou muitas mulheres e diante do mundo secularizado e imodesto que se vive hoje, ensinar as meninas desde pequenas a usar o véu pode resultar em frutos excelentes nas próximas gerações. As mulheres devem perceber que a imitação de sua Mãe Santíssima pelo uso do véu e por outras virtudes é um pequeno sacrifício a ser feito a fim de crescer na compreensão espiritual da fé, na submissão e no amor. O piedoso uso do véu pela mulher na Igreja é um surpreendente lembrete de modéstia, edificante não só para quem o usa, mas também para todos os que o notam. Na Sagrada Liturgia, cobre-se delicadamente e dignamente dos diversos elementos litúrgicos o véu frontal que cobre o sacrário, o véu que cobre o cálice e o cibório, a toalha branca que cobre o altar, a casula que cobre o sacerdote, que oferece o santo sacrifício da missa. Assim é o véu que cobre a mulher, chamada a ser pela Sagrada Comunhão, de forma especial, como a doce e bela Virgem Maria, sacrário vivo do corpo de Deus. É sem efeito, portanto, qualquer proibição de se usar véu pela fiel católica, pois se trata de prática aprovada e louvada pela Igreja, não cabendo, portanto, a padres ou bispos legislar a esse respeito. O uso do véu é bíblico e com forte referência na tradição e na prática da piedade das fiéis católicas. Se trata de uma peça de indumentária da mulher católica e compete unicamente a elas a decisão de usar ou não tal peça, não dependendo em nada do consentimento ou autorização do pároco ou bispo. Devemos ter todo o respeito e obediência a nossos pastores, desde que estes estejam em sintonia com os ensinamentos e a doutrina de sempre da Igreja. Também os padres e os bispos devem obedecer à Igreja e respeitar a legítima escolha dos fiéis. Seria muito bom que os padres, e especialmente os bispos, usassem de sua autoridade para combater os muitos abusos e heresias que têm sido praticadas e ensinadas em suas dioceses. Muito triste e lamentável essa inversão de valores. Enquanto os ímpios, heréticos e verdadeiros desobedientes à Igreja trabalham tranquilos e seguem sua obra de destruição da Igreja, sob o patrocínio ou, ao menos, sem oposição de muitos bispos, bons católicos que têm sido atacados, impedidos ou desencorajados e covardemente ameaçados por essas mesmas autoridades que a todo custo querem ser obedecidas, mas, em tantas coisas graves e importantes, não obedecem à Igreja.
Parece que para muitos bispos, o tal protagonismo dos leigos, tão preconizado pelo Concílio Vaticano II, só pode ser exercido se em conformidade com ideologias modernistas dos respectivos pastores. Ameaçar de punição ou humilhar os que não quiserem obedecer às ideias e gostos pessoais da autoridade local parece algo muito extremamente intolerante, opressor, sem caridade e causador de divisões desnecessárias, nada em sintonia com uma pretensa igreja acolhedora e aberta ao diálogo. Parece que o diálogo fica restrito aos heréticos e aos que pensam de forma completamente contrária à igreja. Que os católicos, sem perder a reverência e o respeito pelas legítimas autoridades, saibam defender seus legítimos direitos, entre estes, principalmente, os de terem a pregação integral da verdade católica. Finalizo com uma pequena oração que se pode fazer ao fazer uso do véu, que diz: Divino Espírito Santo, hóspede da minha alma, convencida de que minha verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus Pai, visto este véu na minha cabeça, na esperança não de aparecer, mas de desaparecer, não para atrair a atenção sobre minha pessoa, mas para esconder-me na imitação de Maria Santíssima. Que todos olham somente para vós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu